A reflexão que você vai ter a seguir é um normose um pouco diferente. Por ora, você só precisa saber que basta escutar e soltar a sua imaginação conforme me escuta. Boa viagem. Todo mundo teve um professor ou professora inesquecível. Seja pelo motivo que for, bons, ruins, péssimos, engraçados, o fato, como diria Jô Soares, é que o professor é sempre culpado. Se é jovem, não tem experiência. Se é velho, não tem paciência. Se exige, é grosso. Se elogia, é irônico. Se o aluno vai mal, o professor persegue. Se vai bem, o professor é mole. E desse jeito, como escolher o meu professor inesquecível? Fechei os olhos, voltei no tempo e... eu odeio professores. Para que serve tudo isso aqui? Para que eu tenho que aprender essas matérias? A escola não serve para nada. Quantas vezes eu não repeti isso e ouvi meus amigos de classe repetirem a mesma coisa? E demorou muitos anos para obter essas respostas. Muitos anos que passaram voando. Porque já notou que o tempo de escola parece ter durado muito mais que o tempo do resto da vida? A escola, os professores e todo esse universo, por bem ou por mal, são inesquecíveis. E sem nem saber, transformam tudo. E aí? Suave, tranquilo? Hoje, um normose diferente. De tempos em tempos eu lanço uma crônica de memórias. E em maio desse ano, eu ouvi em sala de aula o conto do livro Meu Professor Inesquecível. E esse título nunca mais saiu da minha cabeça. No Dia dos Professores eu preciso fazer um vídeo sobre isso, pensei. E logo comecei as minhas pesquisas. Nesse ano de 2019, mais do que nunca, relembrar o Dia dos Professores é sinônimo de resistência. Diante de tantos ataques que a educação vem sofrendo no Brasil, será que o professor tem algo para comemorar nesse dia? Temos no nosso país o expressivo número de 2,5 milhões de professores e professoras, e desses, 66% já precisaram se afastar do trabalho por questão de saúde mental. 70% precisam de mais de um emprego para complementar a renda. E é normal, professor com 4 empregos, viu? E não é à toa que hoje 49% dos professores não recomendam a própria profissão. Também pudera o arroz salarial, o atraso salarial, desvalorização, retirada de direitos, desrespeito de ministro. Todo mundo fala que educação é importante, mas valorizar mesmo que é bom, nada. Fiquei por meses olhando para todos esses dados e mais dados, e enquanto escrevo esse vídeo, já é quase dia do professor. Eu entrei numa tristeza imensa e não consegui decidir. Quem seria o meu professor ou professora inesquecível? Essa pergunta também te traz um turbilhão de memórias. Na hora, eu me transporto para a velha rotina como se fosse ontem. Acordo e vou fazendo tudo de olhos meio fechados. Tomo café, ponho o uniforme, me troco e ainda vou dormindo para a escola. São 7h10. Me vejo subindo as escadas do gigante colégio que estudei. Prédio histórico, janelões conservados, escadas e mais escadas. Cada degrau do piso cinza e do corrimão verde. Me vem à memória como se eu frequentasse a escola ainda hoje. O som é o habitual velho barulho de colégio. Aquele silêncio inexistente, aquele barulho persistente, que mesmo no silêncio se ouve ao fundo crianças e mais crianças. No terceiro andar de escadas, entro na sala e revejo aquele antigo cheiro de escola antiga, recebendo a tecnologia do início dos anos 2000. Acima de todos, aquele crucifixo te avisando: bom cristão, honesto cidadão. Ah, Dom Bosco, se você visse tudo o que aconteceu depois disso. Enfim, essa foi a rotina que seguiu 11 longos anos na mesma escola. Sim, então você já deve imaginar como em algum momento eu já me sentia parte daquilo. É como se eu pudesse andar de olhos fechados, quase que literalmente, e eu meio que brincava disso. Mesmo porque depois ali também foi o meu primeiro emprego, auxiliar e faz tudo, mas isso é uma outra história. Num período eu estudava como um condenado porque a régua de casa era curta e a grana também. Para estudar onde eu estudava tinha que justificar e o 10 não era mais que obrigação. E aí é lógico, em algum momento, repressão na educação vira desleixo. E por um bom tempo eu me conformei com um cinquinho. E só uma coisa mudou isso, a mais inesperada delas. Mas, voltando à nossa pergunta, como eleger um professor inesquecível? De quem eu falaria? Do Carlão, o primeiro que me fez gostar de história e me ensinou a jogar RPG? Ou do Marcelo, o professor que me ensinou criptografia no 8º ano e me mostrou eu poderia aprender matemática? Mas ainda não era ele. Seria então a Silvia,
A professora que me apresentou o mundo das tirinhas, da Mafalda, do Calvin, do Haroldo, da Laerte, e que me ensinou que escrever era um prazer e que eu não tinha descoberto ainda. Ou será que são os inesquecíveis Marquinhos e Vitor, os jovens professores de filosofia e geografia e sua vontade insaciável de fazer tudo acontecer? Todo mundo tem um professor ou professora jovem e cheio de energia, mas você acredita que o Marquinhos me deixou fundar um grupo de filosofia e política dentro de um colégio religioso? E olha bem para o que eu tô fazendo agora nesse canal. Inesquecível. Mas não, ainda não. Já sei. O inesquecível Boquinha. Grande José Luiz, que a Boquinha, por falar muitos palavrões, também me fez apaixonar por geopolítica. Eu nunca vou me esquecer dos jornais diários, das músicas cantadas, dos filmes indicados. E olha, hoje eu entendo completamente a vontade de xingar do Boquinha. O mundo é foda pra cá. Mas não. Ainda não é você o professor inesquecível. Talvez o Andrezinho, um professor pequeno de altura e gigante de ideias. O cara que nos 45 do segundo tempo me ajudou a decidir. Vai pra história, depois você pensa nesse negócio de jornalismo aí. Não poderia estar mais certo. Isso sem falar no mestre Cícero, que me ensinou a arte e a magia de argumentar. E Cícero, como eu aprendi contigo. E na dúvida eu ainda uso o Sartre, porque é fato. Um amor, uma carreira, uma revolução são coisas que se começam sem saber como acabarão. Os anos passam, entro na faculdade, como esquecer do Leandro, antes da fama carnal, em suas brilhantes aulas que geravam debates ao longo do bandejão. O Zé, que saudades das suas aulas, Maquiavel, Hobbes, uma prova ao ar livre. Não consigo me esquecer da esplanada homérica que tomei da grande Silvia Lara em nosso primeiro trabalho de faculdade. Vocês não sabem escrever, dizia ela. Aquilo parecia rude, doloroso, mas nossa, a gente realmente não sabia escrever. Tem tantos outros, me desculpem por não citar todos, mas ainda não é nenhum de vocês. É tão difícil escolher um só. Será que seria a tia Denise, a primeira professora do prezinho, uma carioca da gema que me deixou, entre tantas outras coisas, a mania de falar biscoito aqui em São Paulo? O último antes da faculdade, o grandioso pequeno Figueirinha, um baixote gênio que me ensinou matemática e nas horas vagas era cover do Elvis. Me fez entender e gostar de matemática e Elvis, o desgraçado. Inesquecível, sem dúvidas. Mas não é isso e eu me encontro em crise. Meses vasculhando memórias e ainda não é esse o professor inesquecível. Precisei comprar o livro da Fanny Abramovich, que tinha sido citado em aula, o meu professor inesquecível, para ler todas as crônicas e entender. E foi na história da própria Fanny que eu entendi o que eu tanto procurava. Pronto, era isso. Nenhum outro professor ou professora tinha gerado tanta frustração e decepção quanto a inesquecível Gilda Violeta. Sim, Gilda Violeta. Claro que o nome, ao contrário dos outros, foi levemente alterado, mas decidi, minha professora inesquecível foi a pior professora que já tive. Ok, admito, eu poderia ter escolhido Pedro, o pior dos piores professores, ou a Nelly, que só de lembrar de suas 3 chamadas por aula me arrepio, mas nenhum deles me ensinou o segredo que a Gilda me ensinou sem saber e que mudou a minha vida. Gilda me deu aulas no colegial, na época que virou obrigatória lei aulas de espanhol. Uma novidade, e se salvo engano, seríamos a segunda turma de Gilda na escola. Talvez eu deva descrevê-la para você entender melhor. Essa é uma visão de um adolescente deformando um professor, mas para mim, ela tinha um sotaque incompreensível, uniforme, jaleco, um rosto sempre bravo e cansado, e uma vontade nenhuma de dar graça na aula. Sabe aquela voz monotona que fala tudo na mesma velocidade sem mudar nada e não dá ponto, nem vírgula, nem emoção durante 50 minutos de aula e você começa a se irritar? Então, era mais ou menos assim. Quantos anos ela tinha? Não faço ideia. Tende a achar na escola que todo professor um pouco mais velho é muito velho pra molecada. Achamos que professor não tem vida além de professor. Encontrar no shopping, um choque. Hoje talvez as redes sociais diminuíram isso, mas o ponto é que antiga, isso a Gilda era. Não pela idade, mas pelo método. Ao contrário dos outros professores, ali era na base da decoreba mesmo. Quando ela entrava em sala, silêncio, sentado, e a temida chamada oral poderia acontecer a qualquer momento. João, los verbos, por favor. Silêncio na sala. Se João demorasse mais que 5 segundos, 0. Marcela, conjugue, por favor. Não sabe? 0. E assim por diante. Christian, Roberta, Rafael, Rodrigo, 0, 0, 0. E até hoje eu sonho com a tabelinha de verbos. E o pior? Eu decorei. Além disso, ela curtia valorizar o X9 e o dedo duro.
Quando precisava sair de sala, chamava os melhores alunos para a lousa para marcar o nome de todo mundo que conversasse, ou virasse para trás, ou qualquer coisa que mostrasse serviço para a professora. Inesquecível. Sabe aquele tal 50 anos em 5 do JK que a gente aprende em história? A aula de Gilda eram 50 minutos em 50 anos. Você deve lembrar aquela sensação de olhar para o relógio, 10h30. Olhar para a lousa, olhar para o lado, olhar para frente, ouvir a aula, desconectar, pensar 1 milhão de coisas, passar bilhetinho, fazer desenho, prestar atenção, dormir, acordar, voltar, olhar para o relógio. 10h41. Mas é claro, aquilo ensinou algo para nós. Reagir. Queríamos fazer tudo em duplas, trios, grupos. Dávamos nosso jeitinho de transformar a aula em algo realmente prazeroso. A aula teve até risadas. Da sala, é claro. Gilda não. Gilda era séria. E nunca reagia às provocações. E também, vamos ser justos, eu era um estúpido. Aliás, todos éramos no colegial. E talvez continuemos sendo. Não vamos achar que aluno é santo, não. Por exemplo, na época, apenas por diversão, a classe enchia a Gilda de perguntas estúpidas antes da prova. Apenas pelo tumulto. As maiores estupidez que eu já ouvi na vida. Professora, na moeda de 5 centavos a Jesus? Professora, qual a fórmula da água? Professora, pode usar calculadora? A prova era de espanhol. E essa mulher ia dar essa aula mais em 50 mil salas. Já eu era mais na minha, mas não deixava de ser idiota. No ato de rebeldia, em suas provas, respondia apenas para garantir a nota mínima e no resto enchia de piada, trocadilho, só para mim mesmo. Talvez eu quisesse chamar a atenção, talvez eu quisesse mostrar que quem estava com problemas era eu, ou talvez apenas eu achasse divertido ser otário. Coisa de imaturo. E a Gilda não falava nada. Nada. Não reagia. Corrigia com a mesma seriedade. Passava caneta vermelha, todas as provas e piadas estúpidas levadas na mesma seriedade. Por 1 ano e 1 semestre, e ninguém de nós queria parar. Um dia, numa aula antes do recreio, Nilda libera a sala e pede para que eu fique. Achei que tomaria a justa bronca depois de tanto tempo. Será que ela reagiria à minha estupidez? Será que eu poderia falar que a aula era ruim? Eu não era de tomar bronca, estava aflito. Ela para, olha para mim, tira da bolsa um pacote guardado de cópia das minhas provas. Ou algo do tipo. Aquele clássico pacote de papel pardo de professor foi colocado à mesa. Por que você faz isso? Ela perguntou. Isso o quê? Disse eu fingindo não entender. Faz minhas provas com graça. Porque... Você sabia que a gente se importa? Você sabia que essa é minha profissão e minha prova é como a minha casa? Imagina se eu entrar na sua casa e promover uma bagunça só de birra. Na sala dos professores, ninguém entendeu. Disseram que você é um bom aluno. Se você é um bom aluno, por que não me ajuda nas aulas então? Ou só deixa em branco a questão. Deixa a gente continuar acreditando em você. Minha cara caiu no chão. Eu não tomei bronca. E ali eu vi uma professora. Tudo inverteu. A dor não era de cansaço e de brava, mas de ressentimento. Imagina levar essa paulada em várias salas ao mesmo tempo e não saber como mudar. E eu só pensava, como é que uma professora tão ruim no meu julgamento poderia se importar? Como é que alguém poderia acreditar em mim depois de tudo isso? Como é que alguém queria plantar uma semente e acreditar num potencial daquela turma? Ali eu mudei enquanto aluno. Não me interessava mais brincar na prova, não me interessava mais rir dos professores. Eu comecei a me interessar por educação. Não por causa da Gilda, mas para não ser a Gilda. Eu queria entender por que a gente acha chato estudar. Por que a professora é ruim e ainda assim ela acredita. Eu queria entender por que alguns professores são ótimos e outros são Gilda. E depois de um tempo eu caí em Rubem Alves, um dos maiores educadores desse país, que diz que a missão do professor não é dar respostas prontas. As respostas prontas estão nos livros, na internet. A missão do professor é provocar. Provocar espanto, interesse, despertar a curiosidade. Gilda, e vai negar que a Gilda não me jogou um balde de água fria. E na hora certa foi professora. Uma professora verdadeiramente inesquecível. Na minha formatura do colegial, eu fui escolhido para ser o orador da turma. Não porque eu falava bem ou coisa do tipo, mas só porque eu imitava todos os professores. E ali eu pude, com todo respeito, imitá-los, mas fazer o que poucos alunos podem: agradecer. Há sei lá quantos muitos anos atrás, eu agradeci e relembrei cada um deles, para que nunca se esquecessem que genuinamente ali começavam a nascer frutos, exatamente como eu estou fazendo agora.
Eu não sei quantos da minha turma viraram professores. Talvez muitos daquele terceiro A tenham virado médicos, advogados, empresários, artistas, não sei. Alguns até já partiram, mas o que eu tenho certeza é que todos eles passaram por professores. E hoje eu posso, mais uma vez, como alguém que agora também está se tornando cada dia mais um professor de história, poder dizer sem nenhum medo: muito obrigado a todos os meus professores, principalmente você, Gilda, que se por um tempo me ensinou e me fez perseguir uma vontade de não ser você. Se um aluno insuportável e desrespeitoso cruzar o meu caminho, seu aluno entendeu o recado, não quer ser como você explicando, mas aprendeu, olhando com mais maturidade, que se um aluno insuportável e desrespeitoso cruzar o meu caminho numa prova, eu só quero, mais do que tudo, poder ser Gilda e ter a mesma conversa franca e sincera que você teve comigo. Isso é inesquecível. É quase tradição falar mal de professor, mas não é tradição lembrar que eles têm quase 4 empregos, que estão sucateados, que estão sendo desrespeitados e que ainda assim acreditam em você. Não é que a Gilda tinha cara de brava, mas de quem tá cansada de resistir sem apoio e sem incentivo, sem carreira, sem salário, sem direitos. Como resistir sorrindo diante disso? Obrigado a todas as Gildas, Paulos, Silvias e todos os professores desse país. E depois dessa reflexão, não deixe de prestar uma homenagem ao seu professor. Vamos usar a hashtag #MeuProfessorInesquecível. Que envie esse vídeo, preste sua homenagem ao profissional semente de todas as áreas. Aqui, deixe seu like, sininho, inscrição, passa no Catarse, o financiamento coletivo que mantém esse professor aqui. E agora, na parte 2, eu reuni às pressas uma série de canais de amigos da vizinhança e seus professores incríveis. Ficou muito bonita de ouvir a história de cada um. E olha, como essa ideia foi feita de última hora, eu não tive tempo de chamar a todos. Mas se você tem um canal, sinta-se à vontade para fazer o seu vídeo sobre isso. E se não tem, vamos lá. Quem é o seu professor inesquecível? Eu quero muito ouvir crônicas, histórias, narrativas aqui nos comentários. E eu termino esse vídeo parafraseando o mestre Paulo Freire. A educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela, tampouco a sociedade muda. Feliz Dia dos Professores!